e que esteja uma boa noite para todos aí, tenha uma noite abençoada e continue conosco aí. Graças a Deus, então. Então nós vamos nessa noite, já que nós iniciamos falando sobre o trabalho do Compasso, que aconteceu na semana passada, o trabalho da semana do Dia da Bíblia, semana da celebração da cultura dos movimentos evangélicos. Então hoje a gente vai falar somente sobre a Bíblia, a gente vai falar um pouquinho, da importância dela na nossa vida, de estudarmos ela e assim por diante. Para começar, eu quero ler um versículo que se encontra em Jeremias capítulo 15, no versículo número 16. Então Jeremias 15, 16, ele cita o seguinte, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo ao Senhor, Deus dos exércitos. Então aqui fica muito bem claro, E quando nós achamos a palavra, quando nós encontramos a palavra que é um alimento para a nossa vida espiritual, da mesma forma que o nosso corpo, precisa do alimento carnal, ou seja, do alimento que nós comemos, as refeições que nós fazemos, o nosso espírito precisa do alimento, e esse alimento é a palavra de Deus. E aqui o profeta Jeremias, ele diz, achando as tuas palavras, logo as comi. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser apenas ouvida, ela tem que ser ouvida e comida, ela tem que descer ao nosso coração, ao nosso interior, para que aí sim ela possa causar esse efeito na nossa vida, já que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma faca de dois gumes, que penetra as medulas e ossos, cortando, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é bom em nossa vida. Então, achando as tuas palavras, logo comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria na minha vida. Então é exatamente isso, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, independente da sua religião, da sua denominação, nós não estamos aqui falando sobre católico, crente, espírita, nada disso, estamos falando aqui de uma palavra que traz resultado, uma palavra que muda a vida, uma palavra que muda a história, como mudou a minha, como mudou do Glauber, que na semana retrasada contou aqui sua história, como mudou aqui do Everton, que no primeiro programa mudou sua história e também contou isso daqui, e como mudou de tantas e tantas pessoas, tantas vidas que estavam com uma vida completamente destruída. E quando então fez como Jeremias diz aqui, quando então comeu a palavra, quando então encontrou a palavra, essa palavra trouxe gozo e alegria no seu coração. Então é disso que nós estamos falando nessa noite. Não estamos falando de uma igreja, estamos falando de uma palavra, amém, que verdadeiramente traz resultado. Uma palavra que tem cerca de 1.600 anos, praticamente antes de Cristo, que começou a ser escrita, e aí você coloca mais 2 anos depois de Cristo, então você vê a quantidade de anos que essa palavra existe, e até hoje ela continua trazendo resultado e efeito na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Então, eu quero aqui começar com o nosso irmão Glauber, para que ele fale um pouquinho também disso, a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus. Eu quero que você não fale da minha vida, você não fale da vida do Everton, você não fale da vida de pessoas lá fora. Eu quero que você fale da sua vida, Qual foi a importância de você ter recebido a palavra de Deus na tua vida, de você ter comido a palavra de Deus na tua vida, de você ter permitido que essa palavra entrasse no seu coração? Qual foi a importância e qual a diferença, do antes que você não tinha a palavra e hoje que você tem a palavra de Deus no seu coração? Amém, pastor. É que nem o senhor falou, em primeiro lugar, o senhor falou do versículo, achei. Você só acha uma coisa que você ainda não encontrou. Então, eu fui de encontro com essa palavra. Que nem eu falei no programa passado, que eu tive encontro com Deus, que a minha vida foi transformada. E depois que eu continuei indo, escutando a palavra, como a própria palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, continuei ouvindo. Mas só que, como o Senhor mesmo, agradeço muito a Deus, o Senhor mesmo nos ensinou, não adianta só ficar aqui no culto, você tem que ir buscar, tem uma busca lá na sua casa, de estar lendo, fazendo uma leitura da Bíblia, tendo uma busca íntima, de estar se alimentando. Porque quando você está com fome, você come e você fica bem, Então é a mesma coisa, o nosso espírito também precisa se alimentar, precisa se encher. E a cada dia meu espírito foi se renovando. E até ontem, até muito engraçado, até
lembrar que a pregação, que a mensagem que Deus colocou no coração de ser falado foi da vida de Pedro. Que Pedro, quando foi caminhando com Jesus, foi tendo uma vida íntima com Jesus, a vida dele foi transformada. E a minha vida também foi transformada. Cada vez que eu li uma palavra, parecia, não, ou melhor, vamos dizer, era para mim. Deus estava tratando cada dia uma coisa na minha vida para mim se limpando e me libertando. E é um manual de instrução, que nem a gente sempre escuta. É o nosso manual de instrução. Todo eletrodoméstico que a gente compra tem um manual. E o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que você quiser procurar, está na Bíblia Sagrada. Quer vitória? Tem na Bíblia. Está passando por dificuldades? Tem na Bíblia. Está passando por dores? Está passando por doenças? Tem na Bíblia. Tem exemplos para ser seguidos. E o maior exemplo é o próprio Jesus Cristo, que passou por tantas lutas, dificuldades, mas venceu todas. É muito maravilhoso estar lendo essa palavra de Deus. Graças a Deus. Então, hoje é o programa ICP e você, o programa de encontro com Deus. Estamos aqui toda quinta-feira, das 22 à meia-noite. Programa ICP e você. Então, também agora com o nosso irmão Everton, gostaria que também você falasse da importância da palavra, da importância da Bíblia, né? Nós sempre falamos, nós sempre ensinamos que quando a pessoa ela vai para uma igreja, ela vai para um local onde se prega a palavra, aí não tem encontro com um pastor, encontro com um padre, encontro com um líder religioso. Ali, para que haja resultado na sua vida, tem que ter encontro com Deus. E esse encontro com Deus acontece através da sua palavra, né? Que, como o próprio Jesus Cristo disse, é uma semente que é plantada no nosso coração. Então, essa semente, quando é plantada, ela vai trazer um resultado. Toda semente, ela nasce, ela cresce, ela se transforma numa árvore, ela produz frutos, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho também disso. Volto também a frisar, não da vida de outros, mas da sua vida, da importância, né, da diferença, assim como Jesus, né, mudou a história da humanidade, no anos depois, também que você falasse um pouquinho disso, o antes que você vivia, sem conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e o depois, quando você conheceu, quando você teve um contato com essa palavra, né, e o que ela fez, o que ela mudou na sua vida. Isso aí, pastor. Quando a gente não conhece a palavra, a gente não entende, né, às vezes, porque a gente está passando por dificuldades. Só que Cristo passou por tudo isso, né? Passou por muitas coisas e morreu naquela cruz por nós, né? E a palavra é um alimento hoje, né, na nossa vida, como o irmão falou aqui, sabe? Sem a palavra não tem como. Você pode viver, mas se não, o seu espírito não fica bem, né, contigo mesmo. A Bíblia hoje é a solução para mim, né? Você precisa de ajuda, você tem só procurar na Bíblia que está lá. Você está sofrendo, está precisando conversar com alguém. Às vezes, quando você não conhece a palavra, você fica procurando alguém. Quero pedir ajuda para alguém, quero contar para alguém que está acontecendo tal coisa na minha vida, como eu vivia antes, né? Eu não sabia, eu precisava de alguma coisa, estou estressado, vou fumar um cigarro então. Estou estressado, vou fumar um cigarro que desestressa. Estou nervoso, então estou nervoso, vou tomar uma cerveja lá, vou tomar uma cerveja porque passar o tempo. Não, meu amigo, hoje eu descobri que a Bíblia, ela me traz paz, ela me traz tranquilidade, ela é tudo para mim. Então, ela é a forma, a maneira mais fácil, né? A maneira para a gente conversar com Deus está aqui, ó. Você está aqui, você não está apenas lendo qualquer livro, não, meu amigo. Você está falando com Deus, está falando diretamente com Ele. E assim e com isso você tem resposta. Agora com cigarro, com vícios aí, você só vai ter cada vez mais problema mesmo. Então, através da Bíblia, através da palavra, eu via que o que estava acontecendo comigo, muitas coisas que está escrito aqui, já tinha acontecido comigo, do inimigo tentar me destruir, do inimigo tentar me derrubar, mas também lendo ela, eu pude ver que, através dela, eu achei uma salvação para a minha vida, que morreu na cruz por nós, como está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje eu garanto hoje eu sei que hoje eu creio muito em Jesus e eu sei que meu caminho com Ele é
é para sempre, para mim poder ter a vida eterna. E você está aqui exatamente para isso, para te ensinar, para te falar um pouquinho da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, já que ela para nós é o único livro de fé e prática nessa terra. Programa que para você, um lugar de encontro com Deus na quinta-feira, das 22 à meia-noite. Se você quiser falar conosco, é no alvivo@dinisport.com.br que você manda sua mensagem, seu recado, seu pedido de oração, e estaremos prontos aqui para te atender em nome de Jesus. Amém? E já que nós estamos falando da Bíblia, né? A Bíblia, logicamente, que ela é importante, mas para ela se tornar importante, nós temos que estudá-la, nós temos que aprender. Então, em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, relata o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, começando novamente com o nosso irmão Glauber, né? Então, aqui diz aqui Paulo, a Timóteo o seguinte: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é divinamente inspirada e proveitosa, certo? Então, ela é inspirada por Deus e é proveitosa para a nossa vida. Mas é proveitosa para o quê? Então, primeiro, para ensinar. Então, se a pessoa não estiver disposta a aprender, né, não vai acontecer nada. É verdade, pastor. Que nem eu tinha falado, que é o nosso manual de instrução. E uma outra coisa que vale lembrar, que existe uma diferença entre outros livros e a Bíblia. A Bíblia é o único livro onde você lê e você tem o autor do seu lado. O autor de quem escreveu a Bíblia está do seu lado. Então, qualquer dúvida você já tem. Por exemplo, se você lê um livro qualquer, o escritor às vezes estava passando por algumas coisas, alguma coisa que estava passando pela cabeça dele, ele escreveu aquilo, você não pode perguntar, que às vezes ele nem é desse país, e como que você vai perguntar? Agora, para Deus, não. Essa é a diferença de todos os livros. Você está lendo a Bíblia e o autor está do seu lado, é a mesma coisa que ele está aqui pegando do seu lado, aqui, ó. Qual que é a sua dúvida? Eu estou te ajudando, quero te ajudar. E outra coisa, você lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Você orando, você fala com Deus, mas Deus precisa falar com você também, é através da sua palavra. E aí você aprende, você tem ensinamento, você, se tiver errado em algumas coisas, você é exortado. Você é liberto das coisas que não agrada a Deus e tem uma vida íntima com Deus. Amém, pastor? Graças a Deus. E Everton, né, falou sobre ensinar, mas também disse sobre repreender, sobre corrigir e sobre instruir. Então perceba que a Bíblia, né, não é apenas para se achar bonita, como muitas pessoas acham bonita. Por exemplo, Salmo 91, Salmo 23, algumas passagens que falam de Jesus, se emociona, tal, com sua crucificação, mas perceba que a Bíblia vai muito mais além disso, né? De você achar bonito, de você achar um livro, vamos dizer assim, emocionante. Aqui diz, para repreender, ou seja, ela vai te repreender em algumas coisas, né? Para corrigir, ela vai corrigir o curso, o rumo da tua vida, e para instruir. Então, esse é o grande problema, o grande detalhe, que muitas vezes as pessoas não se apegam na Bíblia, porque a Bíblia, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia, ela vai de encontro, né, com os nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados, e muitas pessoas, às vezes, não querem permitir que isso aconteça. Então, veja bem, para repreender, para corrigir e para instruir. A Bíblia mostra tudo, né? Mostra, muita gente não lê mesmo a Bíblia por causa disso, né? Mostra os nossos erros, né? Às vezes a gente quer escutar só a palavra de salvação, né? Fala assim, não, vou pegar a Bíblia porque vai estar falando que Deus me ama e que Ele vai salvar minha vida. Lógico, fala que sempre, todo momento sabe que Deus te ama. Só que tem muitas coisas que fala para a gente não andar no mau caminho. Tem muita gente que fala, vou ler a Bíblia, mas depois, acabou de ler a Bíblia, a noite você está andando no lugar errado. Está por aí na madrugada, aprontando. Fala, mas eu creio em Deus, eu leio a Bíblia. Como você falou, pastor, ler a Bíblia não é apenas ler por diversão. Fala assim, vou ler a Bíblia e... eu leio a Bíblia, mas você tem que ler e tem que compreender e viver, né? Viver na palavra, você tem que viver na palavra. Não adianta eu ler a palavra aqui e falar assim, Deus amou, Deus me ama e tirou todo o meu pecado, e amanhã eu estou pecando novamente. Então, muitas pessoas não lêem por causa disso. Pensa que
o que está escrito, não, isso aqui não serve para mim, não. Isso aqui, na Bíblia, aqui, eu vou pular essa parte aqui, porque essa parte aqui não serve para mim. Eu vou continuar saindo, vou continuar bebendo, vou continuar me prostituindo, vou continuar fazendo tudo de errado. Então, a Bíblia é o